primeiro elemento de referência, política, política científica e política educacional. Então a gente vai trabalhar um pouquinho, né, as interseções e as distinções entre esses três grandes conceitos. Política, política científica e política educacional. Os nossos colegas da ciência política, né, os especialistas no mundo da política, usavam há alguns anos, não sei se continuam usando ainda hoje, uma espécie de escala de comportamento político. Uma escala composta por 4 posições, das quais a posição mais baixa, inclusive em termos morais, né, é a posição do reacionário, né, e a posição mais alta é a posição do revolucionário. No meio, né, desse ponto de partida e desse ponto de chegada, existem as duas posições mais habituais, né, mais localizáveis, né, mais frequentes. Tão mais frequentes que para muita gente, né, só existiriam essas duas posições. Pela ordem, né, de ascensão, de baixo para cima, saindo, né, ou partindo, né, da posição do reacionário, a posição imediatamente a seguir seria a posição do conservador. Acima do conservador, então, estaria a posição do reformista, né, para depois, quando, né, e se possível, né, se manifestar a posição do revolucionário. Ocorre que, apesar dessa aparente, né, uniformidade, né, nessa sequência ascendente, a posição do reformista não é muito diferente, na verdade é muito próxima da posição do conservador. E por uma razão também fácil de ser percebida. Quem reforma algo pretende que esse algo continue a existir. A reforma simplesmente não combina com a ideia de supressão ou de superação. Isso nem sempre fica muito claro, até porque quase nunca é dito, mas esse é um fato para ser registrado. Não é muito diferente ser conservador e ser reformista. O que é diferente mesmo é ser revolucionário. Quando nós pensamos, né, nas diferenças possíveis, né, nesses padrões de comportamento, e verificamos como elas poderiam ser localizadas no comportamento geral da política educacional no Brasil, aí nós percebemos, né, quão complicado é aquilo que eu já disse inicialmente a vocês, que é mesmo complicado. Por quê? A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, por exemplo, né, há poucas semanas, anunciou que os seus alunos voltarão, né, a ter o resultado das avaliações a que são submetidos, registrado sobre a forma convencional de notas de 0 a 10. Anunciou também que esses mesmos alunos serão submetidos a avaliações periódicas bimestrais e que ao final desse conjunto de avaliações periódicas bimestrais eles estão expostos, né, à possibilidade alta de serem considerados reprovados. Em consequência disso, eles poderão permanecer, né, na mesma série até por anos seguidos, até por muitos anos. Bom, vem a pergunta e o porquê, né, do meu comentário. Esta seria uma posição reformista, seria uma posição conservadora, seria uma posição reacionária, porque certamente não seria uma posição revolucionária. E nós temos prestado pouca atenção nessas coisas. Nós temos discutido ligeiramente, superficialmente, assodadamente, a questão da revolução propriamente dita no campo educacional. Não apenas no campo educacional, estamos referindo ao campo educacional que, por conta do fato de estarmos aqui, né, em uma universidade pensando questões da educação. Mas a mesma reflexão valeria para qualquer outro campo da atividade humana. Fazer revolução não é fácil, fazer revolução não é para todos, fazer revolução significa realmente deixar para trás essa escala. Que diferentemente da reforma que implica em mudança no existente, uma mudança no interior dos sistemas,
revolução para valer significa mudança de sistema, abandono de um sistema e, consequentemente, implantação de outro sistema. Nessa perspectiva, quando nós retomamos essas lembranças, né? Faz tempo, né, que a gente não discute revolução. Quando nós retomamos essas lembranças e vamos pensar no campo da política científica, há pelo menos uma observação que vale a pena ser feita. Nós costumamos pensar a política científica como uma política para a ciência. Por exemplo, o fato de estarmos aqui hoje é uma expressão dessa política. Mas existe também uma outra possibilidade, que se aproximaria mais, né, do ideal revolucionário, e é quase nunca mencionada, que é aquilo que nós poderíamos chamar de política pela ciência. Ou seja, o uso dos resultados do avanço do conhecimento humano em favor da criação de outras formas de vida. Não preciso dizer a vocês, né, que no Brasil, e a rigor, em praticamente todo o mundo, quando alguém fala em política científica, o único significado que ocorre é o primeiro dos dois que eu mencionei aqui. Quando nós pensamos em política educacional, nós temos um exemplo de uma política que não é apoiada pela ciência. Como já dizia, né, há algum tempo, né, e muitas vezes, né, o brilhante Ottaviani, que infelizmente não está mais conosco, sobre o capitalismo existe uma tendência inevitável à mercadorização geral, né, das pessoas, das coisas e das relações.